Quando a gente fala de dispositivos, gente, seja sistemas operacionais móveis, Linux, Unix, o que você puder imaginar, todo dispositivo está susceptível a ataques, tá bom? Seja por hardware, seja por software. Por software a gente já sabe, né? Tá na internet, baixou alguma coisa que não deve, mas e por hardware, como é que isso aí funciona? Se a pessoa souber, por exemplo, o seu acesso, né, o seu PIN, a sua senha, o seu padrão, ele vai fazer um acesso normal ao seu telefone. Tá? E aí fica difícil de você ter controle. Detalhe importante, muitas vezes você está falando ao celular ou está usando o celular e alguém furta o seu celular, né? Rouba o seu celular. A primeira coisa que ele vai fazer é abrir vários aplicativos que não permitem que caia na tela de entrada. Tipo o YouTube, por exemplo. Né? Quando o YouTube está aberto e você está lá vendo um vídeo longo, por todo o tempo que você está assistindo o vídeo, a tela está aberta. Né? Então, quando o seu celular é furtado em funcionamento, a preocupação de quem furtou é manter isso ativo. Tá, e aí eles deixam o Waze aberto também, né? Deixam o YouTube e outros aplicativos mais para garantir que a tela não seja fechada. O Google Maps, né? Você está usando lá o Waze no seu carro ou o Google Maps, a tela não fecha, né? Então, a preferência é do aplicativo. Então, o ataque por software a gente conhece e esse por hardware, quando ele descobre o seu PIN ou quando ele pega o seu telefone sem o PIN, ele acontece. Né? O que a gente tem hoje, né, como segurança? A gente tem PIN, a gente tem senha, a gente tem padrão, a gente tem biometria, né? E a gente tem sistemas de bloqueio, tanto remoto quanto de acesso. Mas mesmo assim, né, encontram-se caminhos e caminhos para burlar esse sistema, ou tentam encontrar. Tanto o Android quanto o iOS, quando você erra a senha, o PIN, o código, uma sequência de vezes, ele já faz um autobloqueio, tá? Porque ele está entendendo que não é você, que não é o proprietário. Isso pode ser acidental ou não. Outra coisa, né? O Android, você vai precisar da sua conta Gmail para ativar de novo. Né? O perdeu a senha, ele é feito com o Gmail de cadastro. A mesma coisa acontece com o iOS. Tá? Então, por favor, né, não perca a sua conta, não esqueça a sua identificação de usuário, a sua senha, tanto para uma situação quanto para outra, porque isso pode ser útil em algum momento. Tá? O backup remoto. Gente, qualquer plataforma hoje permite que você faça backup remoto. Então, contatos, mensagens, documentos importantes, não perca tempo, né? Faça este backup. O Android tem o Google Drive, o iOS tem o iCloud, né? A Microsoft tem o OneDrive, mas você também pode usar o Dropbox e outras ferramentas. Enfim, escolhas não nos faltam. Né? O que às vezes nos falta é um pouco de lembrar que precisa fazer e fazer. Né? As duas coisas têm que acontecer. Tá? As contas gratuitas, né, tanto Microsoft quanto Google, elas têm limitação de espaço. Tá? Então, talvez, para usar aí para um backup maior, você precisa pagar, né, para ter acesso aí a esse recurso adicional. Todo dispositivo móvel pode ser localizado, tá bom? Ele tem lá o GPS, né? Ele pode ser localizado. E você tem aplicativos que acham remotamente esse dispositivo, né? A partir do momento que ele foi ligado, ele é localizado, seja por dados móveis, seja por Wi-Fi. Tá? Depois que o dispositivo for localizado, aí você tem aplicações para tentar enviar uma mensagem ou bloquear o acesso. Mas se você quiser ter esses recursos adicionais, né, de localização, de bloqueio, tem que instalar o aplicativo antes, né? O aplicativo localizador antes. Algumas empresas hoje que oferecem seguro, né, para aparelhos celulares, eles exigem já que o localizador esteja instalado. Tá
bom? Para valer a apólice, né? É uma questão de exigência de você obter as informações aí também, tá? Uma vez que o seu celular foi furtado, foi perdido e você o localizou, é possível fazer bloqueio remoto ou apagamento remoto. Tá? São duas situações diferentes. O bloqueio remoto, você bloqueia o acesso aos dados, tá bom? Para que as pessoas não acessem o que está lá no seu dispositivo. Mas ela não apaga, ela bloqueia, ela cria uma função adicional. Tá? Esse é o caso, por exemplo, de quando você perde o celular, né? Você está em algum lugar ali, você perdeu, mas você não quer que as pessoas, ao encontrarem, tenham acesso. Então, você pode ir lá e bloquear remoto. O apagamento é diferente, tá? O apagamento é restaurar as condições de fábrica. Tanto um quanto o outro permitem que você emita uma mensagem para quem estiver de posse do aparelho, tá? É uma questão de comunicação. E eu sei, né, que você já deve ter vivenciado alguma experiência, ou deve ter contato com alguém que teve experiência de celular furtado e localizado. Muitas vezes não há interesse em ir buscar pelo próprio local onde ela está, né? Então você sabe onde está lá, mas você não vai. Então aí você opta pelo apagamento remoto, se você tiver o localizador instalado. Bacana? Se não tiver, aí não tem muito o que fazer, né? Talvez até você saiba aonde o seu aparelho está, mas ter acesso ao bloqueio e apagamento é um pouco mais difícil, tá bom? Antivírus. Pessoal, a gente tem aqui uma polêmica muito grande, né? Os desenvolvedores, tanto Android quanto iOS, dizem que não precisa. Você tem empresas de segurança dizendo que precisa. Você tem especialistas em tecnologia dizendo que não precisa. Tem especialista que diz que precisa. Como você deve ser uma pessoa prudente, né, você vai buscar aí o auxílio de um antivírus reconhecido, de boa qualidade, para instalar no seu dispositivo. Tá? Então, pode ter? Pode. Tem para Apple? Tem. Tem para Android? Tem. Tá? E aí você vai ver o que você consegue fazer. Só toma cuidado, porque às vezes o próprio sistema operacional desativa o antivírus. Tá? Então você tem que estar sempre prestando atenção se o antivírus está ali funcional. É aquele mesmo cenário de quando a gente estava lá no início do capítulo 3, capítulo 4, que eu falei para vocês uma vez o seguinte, falei, olha, antivírus é um só, né? Anti-malware é um só. Porque um começa a enxergar o outro como invasor, tá? E ao enxergar o outro como invasor, a tendência é que ele tente desativá-lo, ok? Então é um só. O sistema operacional, tanto Android quanto Apple, entendem que são ferramentas seguras e vão enxergar o antivírus como uma invasão. E aí vão tentar isolar isso. Então fique sempre atento. E você vai perceber, né, pelos próprios comentários das lojas de aplicativos, você vai perceber que as pessoas comentam muito isso, né? Que a experiência delas é um pouco turbulenta. Mas ok, funciona, é seguro, baixe sempre das lojas, né? É procedente. Como eu falei lá no começo, você pode baixar um APK que não seja da loja, tá? E aí tanto o Android quanto o Apple vão permitir que você crie essa bolha, tá? Para usar aplicativos que não foram baixados da loja. Tem que fazer uma série de liberações, né? uma série de configurações e de aceites de tela para que isso aconteça. Mas ao ser permitido, o Android tem lá uma área de root, que a gente chama, né? Que é um acesso privilegiado pelo administrador do aparelho, e a Apple tem o jailbreaking, tá? No mesmo esquema. Tá bom? Então, o seu aplicativo de terceiros não disponível na loja pode ser rodado, porém, ele fica dentro desta bolha. Tá? Ficar na bolha não significa que ele vai ter acesso ao diretório raiz, né? Do seu sistema operacional. E aqui tem um outro detalhe, né? Quando você baixou alguma coisa que não está legal, você reinicia o seu aparelho, a primeira coisa que o sistema operacional dos dispositivos faz é ignorar a presença dessa bolha.
né? Continua lá o aplicativo, mas ele será ignorado na inicialização, o que pode te ajudar a remover, né? Uma questão de segurança. Atualização. Gente, atualiza normal, como atualiza computador desktop e notebook. Qual que é a diferença aqui, né? Os sistemas operacionais, eles vão até um determinado ponto. A partir dali não vai mais, tá bom? É a mesma analogia que a gente faz com o Windows 11 agora, né? Ele vai instalar em equipamentos de qualquer marca? Vai, desde que tenham pré-requisitos. Então, a mesma coisa acontece com esses sistemas operacionais. Volta e meia, a gente ouve dizer assim, o WhatsApp vai deixar de funcionar no Android 3, 4 e no Apple 4. Né? A gente ouve falar isso, tá bom? Não há nenhum interesse comercial e tecnológico das empresas que desenvolvem sistemas operacionais para dispositivos móveis manterem os aparelhos velhinhos funcionando por muito tempo. Né? Há aí uma relação com as empresas de hardware muito próxima. Então, o software faz o bloqueio e o hardware aceita. Inclusive, agora está acontecendo vários problemas na internet de usuários com Windows 7 sem atualização, ou seja, o Windows 7 que parou de atualizar há 3, 4 anos, por alguma razão, e que agora está dando um erro de certificado. Tá? E não adianta você tentar reverter. O que você precisa fazer é atualizar o sistema operacional, tá bom?